Olá, um bom dia a todos vocês que se reúnem aqui dessa forma virtual para cultuar a esse Deus nessa manhã, esse Deus Todo-Poderoso. Quando nós falamos desse Deus, nós falamos do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O único Deus que existe, daquele que as Escrituras falam sobre, daquele que eu, com uma palavra de Isaías, acolho você aqui nessa manhã. E essa palavra fala daquele Deus que foi ontem e que é hoje e que há de vir. Isaías 48:13 diz: Com as minhas mãos coloquei a terra no seu lugar e estendi o céu. Dei uma ordem e eles começaram a existir. Ou seja, queridos, aqui nós temos Deus Todo-Poderoso, soberano. Ele reina, Ele ainda é Deus. Nesse mundo que nós vivemos, nesse momento que nós vivemos, Ele continua sendo Deus. E Ele merece toda a adoração e todo o louvor, também toda a oração, para que se abrevie esse período de pandemia. Quero saudar, então, você com essa palavra e convidar você para iniciarmos o culto com uma palavra de oração. Amado Deus, queremos Te agradecer por essa manhã, cada um que pode se achegar aqui. Obrigado porque o Senhor nos desperta, obrigado porque o Senhor nos dá energia, nos dá alegria, e aqueles de repente que estão sem, Senhor, essas coisas, que o Senhor possa acrescentar. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe nesse tempo de culto, alimente a nossa fé, a nossa esperança em Ti, em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar para um tempo de louvor a Deus, então vamos cantar alguns hinos, você aí da sua casa, eu daqui, mas Deus está comigo e contigo, pois Ele é onipresente e Ele é pessoal, Ele é um Deus pessoal, que está aí com você e sua família. Por isso, vamos adorá-lo. Vamos cantar Glória, Glória, Aleluia. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão nas suas leis, e os sinais da sua glória mais se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória. A batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas
mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Vem, vem. Bem, irmãos, nesse momento, naturalmente, nós teríamos o nosso tempo de ofertas, de contribuições voluntárias. Então, como nós estamos fazendo o culto à distância, nós queremos também incentivar você a não deixar de exercitar a tua espiritualidade também no tocante a isso. Então você pode observar que aqui embaixo vai estar aparecendo o número da nossa conta, da conta da paróquia. Você pode ali fazer então as suas ofertas e também os seus dízimos, e que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Agora nós queremos ouvir aquilo que Deus tenha falado nos nossos corações. Queremos ouvir a pregação do Evangelho, a pregação da palavra. Então, a missionária Rosemary vai nos trazer, vai nos dirigir a palavra nessa manhã. Então, feche seus olhos, vamos orar para que Deus fale conosco. Pai, queremos te pedir bondosamente que o Senhor fale aos nossos corações. Te agradecemos pelas ofertas trazidas até o teu altar, dessa forma diferente dessa vez, mas também quero abençoar a vida de cada um que pode contribuir. Também os que não podem, que o Senhor dê condições, que o Senhor guarde. Pai querido, também quero orar pelo aquilo que nós vamos ouvir, que o Senhor abençoe, inspire e use profundamente a vida da missionária Rosemary nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Saúdo a cada um com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já ouviu a expressão chorar é coisa de fraco? Ou ainda, homem não chora? Realmente, essas expressões são usadas muitas vezes pelas pessoas. Tem se mudado, claro, porque nós sabemos que chorar não é coisa de pessoas fracas. Nós queremos ver que uma pessoa muito importante chorou e clamou. Essa pessoa é Jesus Cristo. Convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5, versículos 5 a 10. Ali a palavra nos diz o seguinte: da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E diz em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos irmãos e irmãs na fé, estamos nos aproximando da Páscoa, e Páscoa é o perdão que é dado definitivamente por Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz. A carta aos Hebreus, que nós acabamos de ler, apresenta Jesus como sumo sacerdote. O que isso quer dizer? O sumo sacerdote, na época do Antigo Testamento, era a pessoa que intermediava a pessoa e Deus. E essa pessoa oferecia o sacrifício no templo perante Deus, e essa pessoa, esse sacerdote, deveria ser uma pessoa com muita compaixão pelo próximo, que estivesse numa condição onde ele estivesse apto para oferecer aquele sacrifício perante Deus para perdão dos pecados daquela pessoa.
E essas pessoas, esse sacerdote no Antigo Testamento, eram pessoas escolhidas por Deus. Essas pessoas tinham uma função específica de servir no templo. E então, como nós entendemos que Jesus é o sumo sacerdote? E ainda menciona um homem chamado Melquisedeque. Interessante que no Antigo Testamento, os levitas, que era das 12 tribos, lá uma tribo era de Levi. E essa tribo de Levi, chamados levitas, eram os que faziam o trabalho no templo. Faziam todo o trabalho de pegar o sacrifício animal para o sacrifício, oferecê-lo no altar, oferecer orações a Deus, limpar depois o templo, aquelas cinzas, cuidar dos animais que ficavam sobrando ali para fazer sacrifício em outros dias. E quando sobrava tempo, os levitas também dedicavam-se ao louvor a Deus. Quem é esse Melquisedeque, então? Ele não fazia parte da linhagem dos levitas, ele era anterior. Então, para a gente entender isso, precisamos ler Hebreus capítulo 7, que diz assim: esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e os abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça, depois Rei de Salém, quer dizer Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias, nem fim de dias. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Ou seja, antes mesmo da lei existir, da lei de ter os levitas ali como sacerdotes, já apareceu lá em Gênesis capítulo 14 um homem do povo pagão, podia-se dizer, né, povo gentil, que não era o povo judeu. Apareceu esse homem, o sacerdote para Abraão, o Melquisedeque. Não se sabe a história dele, né, que era filho de fulano, de ciclano, não. Então, por isso, alguém especial, mas chamado por Deus. E sacerdote eram pessoas especiais, chamadas por Deus, para executar e cumprir essa especial função de oferecer sacrifício por amor às pessoas diante de Deus. Então, quando é comparado Jesus a Melquisedeque, quer dizer que Jesus é maior do que leis, que Jesus cumpriu definitivamente. Ele foi o sacerdote que na cruz sofreu e morreu se entregando, sendo ele o sacrifício vivo e o sacerdote que se entregou como sacrifício por nós. Vemos que então Jesus é sacrifício e ele é sacerdote. Ou seja, definitivamente Jesus é o único a quem nós podemos chegar. Não há mais intermediário, não há mais sacrifícios. Jesus cumpriu tudo o que era necessário cumprir. E o que nós aprendemos com o texto de hoje? Algo maravilhoso. Em primeiro lugar, isso que Jesus é o sumo sacerdote, não há outro intermediário entre nós e Deus, por isso nós podemos chorar aos pés de Deus, podemos clamar assim como Jesus fez. E Jesus foi uma pessoa como nós, ele foi humano, ele teve as suas dificuldades, o seu sofrimento, ele quis, até em oração ele fez isso, né? Ele diz, eu quero, se for possível, que o Senhor, ó Deus, afaste de mim esse cálice. Ou seja, ele não queria sofrer tanto, morrer na cruz, mas ele diz que não seja a minha vontade feita, mas a do Pai. O que nós aprendemos? Que o sofrimento nos torna fortes e obedientes. Jesus, nesse sofrimento que ele passou, ele se tornou forte. Jesus foi aperfeiçoado, diz a palavra, diante de todo esse sofrimento. Você e eu, nós somos aperfeiçoados diante do sofrimento que nós estamos vivendo. Vivemos o sofrimento de um tempo difícil, tempo de dores, tempo onde nós sofremos com a perca de pessoas queridas, pessoas ficando doentes, nós ficando doentes.
E nós precisamos olhar que diante desse tempo, podemos clamar a Deus, podemos chorar, ser humilde e dizer, eu dependo de Deus, assim como Jesus o fez. E se aperfeiçoar é isso, é dizer, eu quero obedecer a Deus em todas as circunstâncias, independente do momento que nós estamos vivendo. E eu queria contar um exemplo. Por exemplo, marido e esposa. O marido e a esposa vivem juntos e um dia ele fica sem brigar com a esposa. E aí ele conversa, eles têm um bom diálogo, têm um tempo especial juntos, mas no outro dia ele não consegue isso. Mas isso não o impede de no terceiro dia dizer, eu vou continuar tentando me aperfeiçoar como marido, como pai e assim continuar sendo obediente à vontade de Deus. Assim é conosco, nós precisamos continuar, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a tentações, ao sofrimento, permanecer melhorando a cada dia. Jesus nos diz, queridos irmãos, sejam perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Então a nossa busca é por algo muito maior do que nós temos sido até hoje. Então eu pergunto, você tem sido obediente em meio ao sofrimento? Obediente à vontade de Deus? E pergunto também, se todos fossem obedientes como cristãos, como eu sou, como o mundo estaria? Como a igreja estaria? Será que estaria melhor ou estaria pior? É uma pergunta para nós nos atentarmos. E quero também deixar uma outra história. Uma história de um homem que nos últimos tempos tem sido estudado, tem sido escutado as suas mensagens e palestras. O nome deste homem, que é um exemplo de superação e obediência, é Nick Vujicic. Ele nasceu sem os membros superiores e inferiores, devido a uma rara síndrome conhecida por tetraamélia. E durante muitos anos procurava incessantemente obter uma simples resposta: por que Deus? Por que eu? Após tentar se matar com apenas 8 anos de vida, Nick percebeu que a sua fé conseguiria superar todos os problemas que enfrentasse na vida. E aos 17 anos, ele fundou a Vida Sem Membros, uma instituição sem fins lucrativos que visa ajudar pessoas com deficiência física a enfrentar as suas limitações. Ele dá palestras motivacionais e seu testemunho impacta muitas vidas, milhares e milhares de vidas. Então, como olhamos para o sofrimento? Como temos olhado para a nossa vida? O sofrimento nos ensina a obediência, não é sinal de fraqueza, nos aperfeiçoa e quero deixar mais uma vez a pergunta, queridos irmãos. Estamos buscando cada vez mais ser obedientes ao Senhor? Que diante de toda dificuldade que você enfrenta, você permaneça fiel e obediente. E a outra pergunta, como seria se todos fossem obedientes como você? Seria um mundo melhor ou pior? Que Deus nos ajude a refletir na palavra dele nesse dia e que sejamos exemplo para o mundo de obediência, assim como Jesus nos mostra, obediência completa ao Pai. Deus te abençoe. É muito especial quando nós podemos ouvir a palavra de Deus e saber que Ele se comunica conosco. Esse é o Deus da palavra, esse é o nosso Senhor Jesus, que está constantemente interpretando também a Escritura Sagrada através do Teu Espírito Santo nos nossos corações. Por isso, nós aqui vamos chegando ao fim desse culto, mas eu quero orar pela tua vida,
pedir que você me acompanhe em oração com os seus, com a sua família que está aí à sua volta. Coloque no seu pensamento, na sua mente, tanto o Pai Todo-Poderoso, quanto também aquelas pessoas que estão à sua volta, que você sabe, puxa, essa aqui, esse aqui, isso ali, essa situação precisa de uma atenção especial. Coloque diante de Deus, uma vez que oramos em intercessão como igreja. Amado Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, pela Tua voz, e agora, Senhor, nesse momento de culto a Ti, Senhor, nós queremos entregar, Senhor, as nossas expectativas, nossas ansiedades, tudo que temos vivido também nesse tempo. Entregar nas Tuas mãos, pedindo, Pai, que o Senhor possa cuidar de nós. Cuida da Tua igreja, alimenta os Teus filhos, cuida de cada pessoa que está aqui sintonizado e conectado conosco. Pai querido, que o Senhor possa promover cura na vida daqueles que estão doentes. Pai querido, que o Senhor possa falar aos corações, dando alegria, Senhor, dando esperança para aqueles que perderam a sua alegria e esperança. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa sarar as pessoas, Senhor, que estão acamadas, que estão doentes, Pai, e que o Senhor possa nos trazer paz plena, mesmo diante de tudo que temos vivido, mas que também, dentro de pouco tempo, possamos testemunhar de tudo isso e dizer, acabou a pandemia, pois o Senhor nos guardou. Assim, eu quero orar por cada um e te pedir, fica conosco nesse dia, dá-nos um domingo na Tua presença. Assim nós oramos juntos a oração que Jesus nos ensinou a fazer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre cada um de nós levante a sua face e que Ele nos dê da sua paz. Vá em paz, fique em paz, que Deus abençoe.